Vem cá, você quer viver do digital e busca conhecimento, assistindo vídeos no YouTube, lendo livros ou comprando até mesmo cursos online? E se eu dissesse para você que para você viver do digital, o que você precisa nesse momento é conhecer a você mesmo? Afinal, muitas das vezes você já sabe exatamente o que precisa fazer, mas você simplesmente não faz. É a tal famosa procrastinação. Isso mesmo. E como então minimizar esse comportamento, né? Como minimizar a procrastinação? Daí a importância de você conhecer as suas competências comportamentais e é imprescindível você minimizar esse tal comportamento, por exemplo, da procrastinação e, por outro lado, maximizar outras competências comportamentais que são um ponto forte que você tem para você te ajudar, para você se ajudar a viver do digital. Mas antes de começar essa aula, deixa nos comentários abaixo, você já vive ou está em busca de viver do digital? Olá, Alexandre Cury por aqui para mais uma aula do projeto Transição Digital para te ajudar a você trabalhar de casa, utilizando isso daqui para viver do digital e ter a oportunidade assim de ver seus filhos crescerem bem à sua frente. Se você não tem filho, pega carona, que a estratégia é a mesma. Se eu dissesse para você que ao longo da minha vida, o que eu mais gostei de aprender e que eu vi que fez muita diferença para mim foram 2 cursos. Um na Fundação Getúlio Vargas, né, da gestão empresarial, e outro foi da formação de coach. Tanto na FGV quanto na formação de coach, eu aprendi a utilizar muito bem a ferramenta DISC, ferramenta de comportamento. Isso foi colocado em prática, coloquei em prática ao longo da minha vida, no meu trabalho, na contratação das pessoas e com certeza fez toda a diferença. E hoje eu quero compartilhar um pouco mais, você já deve ter ouvido eu falar alguma coisa mais sobre o DISC, mas eu quero compartilhar esse conhecimento com você um pouquinho, porque eu verdadeiramente acredito que ter o autoconhecimento, conhecer suas características comportamentais vai te ajudar a você ter clareza sobre o que você é bom e o que você não é tão bom assim para poder então delegar ou quem sabe até mesmo desenvolver tal competência, tá bom? Vamos então conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta. Bem, importante citar, né, o criador William Moulton Marston, psicólogo americano, que criou aí a ferramenta DISC. Né? Ele também criou aí o polígrafo, né, o detector de mentiras, e ainda a Mulher Maravilha, né? O objetivo dele é criar o DISC perfeito para Mulher Maravilha. Enfim, nós sabemos que todos nós temos um DISC e não existe o melhor DISC, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso e sim, pessoa certa no lugar certo. Mas antes precisamos conhecer, né, nos conhecer melhor. Afinal, por que uns conseguem atingir tais resultados e outros não conseguem atingir os resultados? Bem, para você entender um pouco mais essa ferramenta, né, a gente precisa se conhecer cada vez mais, é importante, né, você perceber que nós adquirimos ao longo da nossa vida experiências através de 3 formas principais. Através, na verdade, dos 5 sentidos, né? O tato, olfato, paladar, audição e visão, e através das crenças, né? O que faz a gente construir na nossa mente as nossas características de comportamento. Como é que isso acontece, né? Através de crenças herdadas, ao que nossos pais falaram para a gente, o que eles ensinaram para a gente, o que nós passamos a acreditar que esta era a verdade, tá? Inclusive com o intuito de contribuir, né, com o nosso crescimento, nos proteger. Afinal, muitos pais ensinaram muitas coisas para a gente e a gente passou a acreditar que aquilo é a verdade. Então, criamos crenças aí, então, herdadas dos nossos pais. Criamos crenças também adotadas ao longo dessa vida, pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos falar, pelo que passava na televisão, pelo que seu amigo falava para você. Então essas foram as crenças que você adotou ao longo da vida. E uma outra crença que, claro, é uma das mais fortes
mais impacta em nossos registros mentais, né, criando aí uma forte característica de comportamento, que são as crenças experienciadas, aquelas que você vivenciou na pele, aquela que você colocou em prática e não precisou o pai falar, ou o amigo falar, ou você ler, você vivenciou aquilo, né? Então, eu vou dar um exemplo bem rapidamente aqui, né, sobre essa questão das crenças que acaba impedindo muitas vezes de você conquistar certos resultados ao longo da sua vida, né? Então vamos lá, um exemplo. Imagina, né, nossos pais costumam dizer: estudem bastante para arrumar um bom emprego, para você poder trabalhar e tudo mais. É muita loucura empreender, é muita loucura abrir negócio. Fulano, seu tio quebrou, eu quebrei, né, o pai e tal. Enfim, as experiências vivenciadas desse pai, né, desses pais, acabam transmitindo aí as crenças para os seus filhos, né? Então, ele acredita que empreender não é um bom negócio, como esse exemplo. E aí você vê aí também a sua crença adotada, você vê os seus amigos abrirem negócio e falirem, a sua prima abre um negócio e quebra e fica com dívidas. Então você passa a ter uma crença já herdada, adotada, de que empreender não é bom. Mas você é teimoso e ainda assim você resolve empreender, porque você verifica ali uma oportunidade de negócio, porque eu sempre falo, todo mundo tem uma ideia, até todas essas pessoas que passaram por isso também, todo mundo tem uma ideia dentro dela, né, para que gostaria de colocar em prática, porque acredita que vai dar certo, mas essas crenças acabam encobrindo essas ideias, essas mudanças, né? De repente geraria aí uma grande mudança. Mas enfim, isso aí é papo para outra aula. E aí você é teimoso, né? Você ainda você abre um negócio. Aí você abre a sua primeira empresa, coloca ela, começar a trabalhar, focar, pede demissão e aí você quebra. Uau! Então você tem uma crença adotada, herdada e experienciada de que empreender não é um bom negócio. Então, se eu, Alexandre, chegar para você que passou por essas experiências e falar assim: cara, surgiu uma oportunidade fantástica, vamos abrir um negócio? Vamos fazer, esse negócio aqui é fantástico, com certeza vai dar certo. Provavelmente você não vai participar, provavelmente você não vai nem querer me ouvir, porque as suas crenças foram instaladas. E é disso que nós estamos falando, né? Então, não adianta eu tentar aqui fundamentar com planilhas, mostrar o melhor dos mundos para você, se você passou por essas 3 crenças e aí você não se deu bem no mundo, né, do empreendedorismo. Estou dando isso como exemplo, tá ok? São esses conjuntos de crenças que registramos em nossa mente a nossa vivência, né? E construindo assim em nossa mente as nossas características comportamentais. E esse conjunto de características de comportamento, eles formam padrões de comportamento. A forma que enxergamos o mundo. E mais legal, e talvez isso te empolgue bastante, a mim me empolgou, é saber que esses padrões comportamentais, segundo William Maston, esse psicólogo americano, só existem no mundo 15 padrões comportamentais. Ou seja, eu sou um estudioso nessa área, gosto muito, então estudar os 15 padrões de comportamento me ajuda em muito, né? Identificar, conhecer as características comportamentais e entender até a posição da minha esposa, dos meus filhos, daquele colega, né? Porque às vezes a gente cria uma expectativa sobre uma pessoa e aí você se incomoda, você discute, você briga, você perde a amizade, mas na verdade porque você criou essa expectativa criou essa expectativa daquela pessoa, né? E na verdade o problema estava em você não perceber que as crenças dessa pessoa criam outras características comportamentais completamente diferentes, né? Enfim, mas eu quero focar mais em relação a você conhecer essa ferramenta DISC, porque realmente ela é importante para que você possa viver, não só do mundo digital, na verdade, para viver
com qualquer, para viver de forma mais fácil, mais leve. Tá bom? Afinal de contas, quando você começa a entender a sua família, seu cônjuge, fica mais fácil, não é mesmo? Bem, essas características comportamentais, elas estão atribuídas em apenas 4 perfis, né? Perfis de comportamento. DISC, D-I-S-C, o que praticamente classifica o indivíduo, classifica no sentido assim, Alexandre, afinal de contas, qual é o seu DISC? Eu sou alto I, né? O outro, eu sou alto D, sou alto S, sou alto C, enfim, você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Então, de uma certa forma, quando você quer entender um pouquinho mais quem é a pessoa, ou você analisa o comportamento dela e você já vai saber se ela é um alto D, alto I, alto S, alto C, você vai entender já sobre isso, ou você vai perguntar para ela, afinal de contas, qual é o teu perfil de comportamento? Você é o quê? Né? Então, é muito bacana isso daí. Porque fica mais fácil lidar com essas pessoas, né? Fica bem mais fácil você entender elas. Isso é muito utilizado no RH das empresas, para você poder contratar as pessoas certas e colocá-las no lugar certo. Né? São padrões de comportamento. Não adianta você botar uma pessoa extremamente comunicativa, que gosta de interagir com as pessoas, para ficar trabalhando sentada no escritório, por exemplo, parada ali, analisando continhas, fazendo auditoria e tudo mais, porque essa pessoa provavelmente não vai ser feliz no que faz. Bem, para você entender um pouquinho do que eu estou falando, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou me despir na sua frente. Eu falo isso porque o DISC, até para o RH, muitas das vezes, é praticamente secreto, né? Porque realmente, uma vez que você conhece o perfil daquela pessoa, você sabe como conduzir, como persuadir, enfim, um monte de coisa. Então eu vou abrir meu DISC aqui na tela do computador, você vai vir comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, para você entender a importância de você ter esse conhecimento das suas características comportamentais, tá bom? Então vamos lá? Bem, esse aqui é o meu DISC, tá? É um gráfico, aqui ó, D-I-S-C, vocês vão entender. Eu sou considerado o alto D com secundário em I, né? Mas antes que você me pergunte, fala assim, Alexandre, o DISC pode mudar? Sim, pode mudar, experiências da vida vão mudar, mas não muda tanto. E eu recomendo quem já fez análise DISC que faça novamente depois de 6 meses. Antes disso não vai ter muita diferença, ok? Então aqui, ó, padrão inspirador, né? Que diz aqui que eu sou meu padrão inspirador, eu inspiro pessoas, né? Isso é muito legal. Então vamos falar aqui, vamos entender um pouco mais, tá? Repara que tem uma faixa aqui no número 4, né? A faixa no meio aqui. Então, quando passa aqui para cima do 4, né? É o que nós classificamos o indivíduo, que eu falei, ó. Então, Alexandre, você é o que? Eu sou alto D, né? Com secundário em I. Repara, sou secundário em I porque o D e o I estão acima da média aqui, tá? Agora vamos direto aqui para as características de comportamento. Olha aqui onde eu quero chegar. Isso aqui que é a parte mais forte. Ao longo da vida, né, aquilo tudo que eu estava falando sobre as crenças adotadas, herdadas, experienciadas, e aí formaram essas características comportamentais. Hoje o Alexandre está nessa característica aqui. Quando eu faço um teste em outros, dá às vezes um pequeno ajuste e tudo mais, ok? Então, aqui, ó, olha que diz do Alexandre aqui. Eu não gosto muito desse resultado, não. Já teve outros resultados em outros momentos da minha vida que eu gostei mais, mas enfim, isso é o que é. Tá? Então, assim, aqui diz que eu sou egocêntrico, sou direto, sou ousado, sou determinador, sou exigente, sou enérgico. Tá? Sou social, sou persuasivo, sou impulsivo, sou emocional, sou oferecido. O oferecido aqui é estar disponível, né, para você. Sou confiante, sou influente. Também sou, apesar de estar baixo, meu S aqui, meu S1, também sou voltado para mudanças. Busco defeitos e busco mesmo, porque eu sempre quero buscar melhorar cada vez mais. Sou espontâneo. Estou sempre frustrado, realmente quero sempre algo mais, estou incomodado. Sou uma pessoa ativa. Sou desobediente, sou rebelde, sou obstinado, sem tato e sarcástico.
É o que diz aqui, e legal de uma certa forma, você vê assim, pô, ser sarcástico, ser egocêntrico, não é uma coisa que pode se dizer uma característica comportamental legal. Eu não gosto de pensar que sou sarcástico. Então, olha que interessante. De uma certa forma, quando você conhece as suas características comportamentais, você pode utilizar dessas características, seus pontos fortes e pontos fracos, né? Por exemplo, meu ponto fraco, vamos pegar aqui o C24, 25, a parte aqui alta aqui, ó. Eu não sou diplomático, eu não sou sistemático, eu não sou convencional, eu não sou perfeccionista. Repara, e eu tô tão lá embaixo que, assim, Alexandre, é possível tu chegar aqui em cima? Nossa, é possível sim não me tornar um ser alto. Não, isso não é possível, tá? Eu me tornar um ser alto. Mas talvez uma tarefa que eu precise fazer que requer que eu tenha uma característica de perfeccionista, eu vou fazer. Vou pegar aquele ponto de manhã cedo que eu sei que eu preciso fazer, mas não gosto de fazer, mas é importante para o meu negócio crescer. Então eu vou me esforçar para fazer isso. Então, se eu tiver que ser perfeccionista para criar, por exemplo, uma apostila de ensino, né? Você tem que ser perfeccionista para isso, eu vou demorar muito tempo para fazer. Vou fazer até bem feito. Gosto, porque eu sou exigente, olha lá o número 24, né? Do D. Eu sou exigente. Então eu vou fazer bem feito, mas vou demorar muito e não vou gostar de fazer, mas vou entender que é importante fazer. Então, quando eu entendo que eu não sou perfeccionista e preciso ser nesse momento, o que fazer então? Ou eu faço e você vai desenvolver a competência para se tornar perfeccionista? Não. Eu não vou desenvolver, eu vou me tornar temporariamente, há muito pouco tempo, um perfeccionista naquele momento. Tá? Mas a melhor opção não seria eu fazer. A melhor opção é eu, de repente, buscar um sócio ou contratar um prestador de serviço para fazer essa parte que tenha esse padrão de comportamento. Esse é o melhor dos mundos. Então, repara que eu, olhando a minha característica comportamental e entendendo ela, eu já sei que eu preciso gravar vídeos na internet. Né? Então, eu vejo se eu sou uma pessoa... olha aqui, se o I fosse baixo, né? Pessimista, o I baixo, aqui embaixo, ó, I5. Pessimista, distante, retraído, inibido, contido. Repara, essa pessoa, para gravar vídeo, ela vai ter uma dificuldade muito grande, da mesma forma que eu vou ter uma dificuldade muito grande para me tornar um perfeccionista e criar aí uma apostila, por exemplo. Tá? Então é importante esse conhecimento para você desenvolver, para você delegar, principalmente, se necessário for, ou você saber que vai demorar para poder criar esse cenário. Alexandre, vamos pegar aqui, por exemplo, esse I aqui, ó, I21, estou influente, certo? Eu posso trabalhar o agradável, eu posso trabalhar o sociável, ou seja, eu posso desenvolver a competência, isso que é interessante. Quando você entende a característica de comportamento, você sabe que você consegue desenvolver a competência mais próximo ao que você já é. Então, eu posso desenvolver o ser agradável, posso desenvolver o ser sociável, posso desenvolver ser generoso, mas eu não posso desenvolver ser contido, inibido e retraído. Lá embaixo, porque não, é outra pessoa. Eu vou dar um exemplo prático para você entender quem é hoje conhecido, né, como o alto D. O Donald Trump, por exemplo, é um desaço, né? E apesar de eu estar aparecendo como desaço aqui, ele é um desaço, ele faz as coisas, ele não está nem aí para o posicionamento da imprensa, com o que as pessoas vão falar dele, ele vai lá e faz, tá? Então ele é alto D, desaço. O alto I, né, é o Silvio Santos, né? Você já me ouviu falar sobre isso, mas é importante reiterar, para você até aprender de uma forma mais fácil, né? O alto I é o Silvio Santos, uma pessoa totalmente emocional, persuasiva, social, comunicativa,
né? O alto S, quem é S alto? Ó, passivo, paciente, leal, previsível, uma pessoa de equipe, calma. Quem é essa pessoa? Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. E quem seria o perfeccionista, preciso, descobridor dos fatos, diplomático, sistemático? Isaac Newton é um exemplo prático. Peritos criminais, peritos judiciais são exatamente descobridor de fatos, são perfeccionistas, são precisos. Autores de livros técnicos, né? Repara, então, eu não posso me tornar um perfeccionista. Eu posso até ser em um determinado momento, ok? Então, é muito importante você ter esse conhecimento. Essas características de comportamento aqui, né? Todos nós temos ali um pouquinho de cada coisa, tá? Mas o que nos destaca são os que estão no ponto aí marcado, como você está olhando. Com esse conjunto de características de comportamento, né? Que isso aqui é um conjunto, né? Se eu estou com o D alto aqui, o I, o S e o C, formam então o padrão de comportamento, né? O meu padrão foi o padrão inspirador. Mas vamos conhecer um pouquinho os demais padrões, né? Olha aqui o gráfico, tá? Eu vou mostrar outros padrões de comportamento só para você ter uma noção aqui dos demais outros padrões de comportamento, ok? Recomendo até que você dê um print aí nessa tela para você ver as características. E eu vou aproveitar aqui a deixa, vou dar um macete aqui para você de forma quase, tá? Para você não... Alexandre, preciso fazer o teste, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas eu vou fazer um macete aqui que você já conseguiria, acredito eu, facilmente identificar o seu padrão de comportamento. Eu vou contar esse macete aqui para você que eu faço para identificar a pessoa de uma certa forma. Você mesmo pode se conhecer, tá? Vamos lá. Dá um print nessa tela, eu vou te mostrar aqui, ó. O que eu vou sugerir a você, se você quer conhecer, quer saber já qual é o seu padrão de comportamento de uma forma, vamos dizer assim, um pouco ampla, né? Sem muitos detalhes, afinal você não fez o teste, né? Mas você pode fazer o seguinte, o que eu vou recomendar? Repara as características de comportamento, né? Olha aqui o D. Egocêntrico, direto, ousado, dominador, exigente, enérgico, disposto a correr risco, aventureiro, blá, 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 certo? Até aqui embaixo. Calmo, incerto, dependente, modesto. Você se conhece. Você se conhece. Então, dentro dessas 28 características comportamentais do perfil D de dominância, veja qual que você é mais. Tenta identificar qual que você é mais. Deixa eu fechar aqui. Qual que você é mais? Eu sou mais competitivo, Alexandre. Eu gosto de competição. Ok. Então vamos supor que você seja mais competitivo. Então eu quero que você faça o seguinte exercício. Para tentar traçar aí o seu gráfico do seu DISC, tá? É um macete, viu, gente? Isso aqui é um macete. Se você se acha dentro dessas características todas do D, do perfil D, mas o competitivo com certeza você é, então me diz se você é autoconfiante, se você é curioso, tá? Repara, eu subi, né? Fui para o 18, 19, ou se você é rápido, seguro de si. Desculpa, provavelmente você também é autoconfiante, curioso. Alexandre, não sou tão curioso assim, mas sou. Pronto, é uma característica, não necessariamente está tão acentuada, mas então você pode sinalizar. O que eu quero dizer com isso? Se você definiu que você é competitivo, a característica que mais te marcou dentro desse perfil D de dominância, tá? Nesses 28 características, o que você pode fazer? Você pode subir ou descer, você não pode pular, tá? Eu vou pular aqui do competitivo para seguro de si, sem ser rápido. Não pode, não tem como. Então você vai marcar aquele lá, não adianta você ir lá para cima ou lá para baixo, você vai marcar o maior, aí você tanto vai subir quanto vai descer. E aí você vê o que você é mais, né? Que te marca mais, qual
qual característica comportamental que está marcando em você também. Mesmo que seja mais ou menos, pouco, mas enfim, está marcado. Tanto para cima quanto para baixo. Você pode ter 4 marcações no mínimo, tá? 4 itens no mínimo, seja para cima ou para baixo, ou no máximo 7. Tá? Então você pode marcar até 7. Repara aqui no meu I aqui, ó. Eu tenho no meu I 7 características acentuadas, bem acentuadas, tá vendo? Já no S e no C eu tenho 5, né? No D eu tenho 6. Então você pode ter no mínimo 4, máximo de 7, ok? Faça isso nos 4 perfis: D de dominância, I de influência, S de estabilidade, ou C, e o C de cautela, ou também considerado como conformidade. Tá bom? Perfeito? Aí, você vai fazer aí seu gráfico. Ó, vou voltar aqui para o meu gráfico aqui. Ó, você vai fazer isso aqui. Né? Você vai marcar o seu pontinho e você vai ter o gráfico. Ó, gente, eu nunca vi ninguém ensinar isso não, tá? Isso é bem um macete mesmo, que eu precisei uma vez usar para identificar uma pessoa ali que eu não conseguia, porque muitas vezes eu consigo, por estudo de comportamento, eu consigo, pelas expressões faciais, pelo tom de voz, pela mensagem, pela reação no WhatsApp, né? E principalmente se estiver na minha frente aqui, eu vou identificar qual é o perfil da pessoa, se ela é um alto D, alto I, alto S, alto C. Não necessariamente o padrão, porque são 15 padrões, tá? Mas o perfil. Perfeito? Então, vamos agora conhecer então alguns padrões. Vou pegar aqui. Ó, vou direto aqui os padrões. Esse é um relatório bem grande. Esse aqui é o meu perfil DISC. O meu relatório DISC, tá? Então você tem aqui, ó, o padrão de avaliador. Então, se você repara o seu ponto gráfico, você está marcando ali, você é um avaliador, né? Você deseja causar uma boa impressão, seu objetivo é o encanto da vitória, enfim, você julga os demais através da habilidade de iniciar atividades. Então você vai conhecendo as demais características de comportamento ali, né? É o padrão daquela pessoa, ok? Você consegue entender sobre influencia os demais através de reconhecimento competitivo, a importância para a organização, atinge os resultados, os objetivos junto com a equipe, ok? Utiliza exageradamente autoridade e criatividade. Sob pressão, ele se torna inquieto, crítico, impaciente. Ele receia ter perda, ele receia fracassar, a desaprovação dos demais. Ele aumentaria a sua eficácia com mais acompanhamento individual, empatia ao demonstrar desaprovação e ritmo mais constante. Repara que um profissional da área de recursos humanos, ao conhecer o padrão DISC do seu colaborador, fica muito mais fácil de conduzir, de orientar. Eu não vou citar aqui todos os detalhes como eu citei aqui, eu queria te mostrar um pequeno exemplo, tá, de cada padrão. E aí você tem o padrão convincente, ó, o nome mesmo já diz, né? Um padrão persuasivo, um cara entusiasta, é o tal do Silvio Santos, como a gente comentou, né? O padrão de criador, né? Criar as coisas, o padrão desbravador. Olha que bacana. E repara, esse padrão desbravador, ele é o que nós chamamos de puro D. Puro D. Puro. Por quê? Porque acima da média do 4 aqui, só existe um perfil. Ele não tem um segundo perfil acima do 4. Então, ele é um puro D. Tá? Aqui, ó, nós temos o padrão especialista, que é um alto S, ok? Um padrão de inspirador, um padrão de investigador, um padrão de orientador. O nome já diz, né? São padrões de comportamento facilmente identificáveis suas características de comportamento. Padrão de pensador objetivo,
padrão de perfeccionista, padrão de praticante. Esse inclusive, eu acho que é o único que tem 3 perfis aí acima do 4. Né? O cara é C com I e S. Né? Padrão de promotor, padrão de realizador, padrão de representante, padrão de perfil clássico. Repara que se eu fosse falar de cada detalhe de cada um desses, nossa, a gente vai ficar aqui umas 2 horas. Então, por isso que eu não vou passar isso tão intenso, porque é o ideal que você realmente faça aí um relatório, né, que você faça a sua análise que você tem. Eu vou deixar na descrição abaixo alguns lugares que você consegue fazer de forma gratuita. Tá? Não é exatamente esse aqui é pago, mas vou deixar aqui gratuito. Se você quiser mais detalhes sobre esse que é pago, fala comigo no Instagram, tá? No direct do Instagram. Mas enfim, eu quero que você perceba que é fácil identificar alguns padrões de comportamento. Né? Você tem uma pessoa geralmente que ele é auto-D, né? O auto-D facilmente ele é o cara que realiza, que ele arregaça a manga, vai lá e faz. Normalmente ele não está preocupado com o que as pessoas vão falar, né? Vão pensar. Né? O auto-I já é aquela pessoa que é persuasiva, que está né? Quando você está na mesa lá, ele chega, você, senta aqui com a gente e tal, pessoa comunicativa, agradável, está sempre com ele e tal, é um padrão de auto-I. O auto-S, né? A Maria Teresa de Calcutá, né? É uma pessoa que se preocupa com não, dizer não, tem dificuldade de dizer não para as pessoas, acaba se incomodando, se atrapalhando muito por isso, inclusive. Né? E aí ela, sabe aquela pessoa que você faz uma pergunta assim, vamos ao cinema? E ela não te responde, nem no WhatsApp não responde nada, é porque ela não quer ir, mas ela não sabe dizer não. Então olha que legal, você vai conhecendo e está tudo bem. E você que é um auto-D, facilmente responderia assim, não, como é que eu não vou ficar sem entender, por que essa pessoa não me responde? Como isso me incomoda? E incomoda o auto-D. Mas se ele entende que aquela pessoa é um auto-S, ele precisa entender que é assim. A pessoa é assim. E aí, se você entende ela, você não gera expectativa, aquela expectativa como você estava imaginando, e fica 10, porque você passa a viver com esses 15 padrões do mundo e você passa a entender o seu cônjuge, seu filho, de forma totalmente diferente. Olha como isso é importante. Isso, inclusive, para o digital é muito importante, porque se a pessoa tem aquele I lá embaixo, lá, que é retraído, inibido, como é que essa pessoa vai gravar vídeos na internet? Sabendo que isso vai ajudá-la. Muitas vezes ela não quer. Então, existem outras formas de lucrar pela internet sem gravar vídeos? Nossa, tem um monte. Tem, claro que tem. Né? Nossa, tem um monte de exemplo aí. Ser afiliado, tem muito no Instagram mesmo, receitas levando para cursos online de receita e tudo mais, criação de e-book. Tem várias formas de você monetizar na internet sem aparecer. Então, é muito mais fácil. Ao identificar que essa pessoa tem o I baixo, monetizar na internet de outra forma, é muito mais fácil para ela do que ela ter que desenvolver a competência pontual, né? Porque você não está gravando vídeo toda hora, né? Então, pontual para ficar aparecendo na internet. E que muitas das vezes ela vai gravar e regravar 50 vezes aquele conteúdo e talvez ela não vai achar que vai estar bom e ainda, geralmente esse I baixo, ele é um S alto e ainda ela vai ficar preocupada com o que as pessoas vão pensar do vídeo dela. Então, não sai. Repara que a falha está no comportamento sobreviver do digital e ela só existe porque a pessoa não se conhece. Então, ela acaba tentando comprar um novo curso online para adquirir um novo conhecimento, para ter o resultado que aquela pessoa tem. Só que aquela pessoa que vai ensinar como ela monetizou na internet, ela vai mostrar o caminho que ela fez.
Só que o padrão de comportamento daquela pessoa, de repente, é totalmente diferente. E aí é por isso que há o nível de frustrações e incômodos, né, até em vários cursos online que a pessoa não consegue colocar em prática. E até falar mal dos cursos online de uma certa forma. E, na verdade, não é bem por aí. Muitas vezes, considerando que as pessoas são corretas, apresentam realmente a verdade e tudo mais, ela vai ensinar o caminho que ela fez. E muitas das vezes, essa pessoa que está vendendo esse curso online, ela também não conhece essa questão de padrões de comportamento. Normalmente, ela também não entende. Pô, se eu conseguir, por que você não vai conseguir? Sabe essa frase? Se eu conseguir, você também consegue. Tudo bem. Só que assim, existem padrões de comportamento que vai ser muito mais difícil para você desenvolver essa competência. Não é aprender a fazer a gravação, a editar vídeo. É o comportamento humano que você tem que lutar contra você mesmo, porque você teve crenças diferentes. Enquanto o pai de uma criança, quando uma criança pega, pai, deixa eu levar o copo aqui para a pia. Não, não pega no copo, isso pode cair, pode quebrar. E aí a criança, mesmo assim, pega, leva, cai, quebra. E aí a mãe vem e fala, eu não posso nem ver a novela direito, olha aí, eu não te falei para não pegar. Então, assim, essa criança, ela vai ter medo, ela não vai ousar, ela não vai correr riscos. Faz sentido para você? Diferente que quando uma criança pega aqui, leva para a pia e cai e quebra, e você, olha filha, deixa eu te ensinar como você tem que fazer, o cuidado que você tem que ter. Repara como isso muda por ser uma crença herdada, totalmente diferente, e o padrão do comportamento e as características comportamentais mudam totalmente. Então não dá para você, eu que dou palestras no palco e tudo mais, querer fazer com que meu aluno suba no palco e dê uma palestra. A não ser, quando a pessoa quer, ela pode desenvolver sim. Ela vai ter, se estivéssemos falando desse I baixo, desse S alto, ela vai ter mais dificuldade, mais dores, mas ela vai enfrentar o medo. E isso é legal, porque quando você enfrenta você mesmo, na sua característica de comportamento, você está enfrentando, você está subindo mais uma característica para cima, você está desenvolvendo novas características de comportamento, né? E lógico, se você sobe, aquele de baixo vai subindo junto, então você tem no máximo 7 características por cada perfil, tá? E são estudos aí do William Moulton Marston, esse psicólogo americano, da questão do DISC. Tem uma coisa que eu acho super bacana aqui também dos relatórios, né, que talvez você não saiba, e tá tudo bem. A pessoa, quando ela está fazendo o DISC, geralmente ela até se pergunta assim, mas isso é em casa ou no trabalho e tudo mais. Aqui você vê, por exemplo, meus 3 gráficos, tá? Os meus 3 gráficos. E aqui esse gráfico é o seguinte, o primeiro gráfico é a minha essência, é quem sou, tá? Então esse é meu primeiro gráfico. O segundo gráfico seria o gráfico eu adaptado. O que é eu adaptado? É eu estar adaptado ao que eu venho fazendo, ao meu trabalho, à minha empresa, ao meu negócio. Eu me adapto, lembra sobre ter que às vezes desenvolver uma determinada competência ali? Se você fizer isso de forma rotineira, as coisas começam a mudar. Repara que no adaptado, o meu C subiu. Olha que interessante. O meu C é 2. Lembra que eu tenho que ser um pouquinho mais perfeccionista? Perfeccionista é o C7. Mas repara que eu vou me esforçando de uma certa forma. Então, no meu perfil adaptado, teve uma mudança do C2. E o terceiro gráfico é como eu gosto de ser visto por outras pessoas. Como que eu gosto de ser visto? E repara que aqui é diferente da minha essência, o meu I é mais alto do que o D. Né? Eu não quero que você me veja como egocêntrico, por exemplo. Na verdade, nem eu quero. Mas, enfim, estou falando como consta ali no relatório. Tá? Então, assim, o meu I é mais alto. Agora,
num processo de coach, para desenvolver, para ajudar um profissional como este gráfico aqui, por exemplo, eu não teria nem muito o que fazer. Por quê? Aqui dá para dizer, já dá para mostrar que é a pessoa certa no lugar certo. Ou seja, eu faço o que eu amo e o gráfico mostra isso. Repara que o meu adaptado e como eu gosto de ser visto, não há mudanças bruscas. Quando, em que momento que a gente interfere no desenvolvimento da pessoa? Quando o gráfico ele tem 2 pontos, repara, tem a numeração, né? Aqui 7, ó, de 1 a 7, por exemplo, né? Se eu tenho 2 pontos de divergência, então se eu tenho o D7 de um lado e no outro eu tiver um D4, opa, tem algo errado. Entendeu? Ou a mesma forma no terceiro gráfico, tá? Então, como eu não tenho uma divergência de acima de 2 pontos, pessoa certa no lugar certo, essa pessoa faz o que ama. Ponto. Isso graficamente mostra isso. Então é muito bacana. Deixa eu aumentar aqui. Acho que é isso. Até printei aqui a tela. Tá? Bem, agora mais do que nunca você deve estar me perguntando, mas Alexandre, como é que eu faço para fazer esse relatório aqui? Bem, eu vou deixar na descrição abaixo alguns de forma gratuita, tá? Que não vai ser tão completo e tal, mas você já vai ter uma noção aí do seu padrão de comportamento, do seu perfil de comportamento, tá ok? Dá uma olhadinha ali. Se ainda assim você quer fazer um igual a esse e tal, você quer, me procura no Instagram, no direct, e a gente conversa a respeito, tá bom? A minha ideia era exatamente te mostrar que existem padrões de comportamento diferentes, e esses padrões com certeza interferem e muito para que você possa viver do digital. Você consegue entender melhor o que você precisa desenvolver ou até mesmo delegar para facilitar um pouco mais a sua vida para viver do digital. Haja vista que é facilmente percebido que as pessoas acabam não conseguindo ter resultados no mundo digital, não pela falha da competência estratégica, porque eu ensino o caminho para chegar através dos meus cursos, por exemplo, não na fase da parte de competência técnica, que é como fazer um anúncio no Facebook, como fazer um anúncio no Google, como fazer um anúncio no YouTube da vida. Então, não é uma falha técnica, e sim é muita falha comportamental por causa disso. A pessoa, de repente, tem que gravar vídeo, mas ela não sabe que ela tem uma dificuldade muito grande, ela não tem a característica para ser desenvolvida para essa finalidade, e ela acaba desistindo. Mas eu costumo, não desista, né? Descanse, mas não desista. E sim, existem para todos esses padrões de comportamento, com certeza, há formas de monetizar na internet. Esse eu acho que talvez seja um principal diferencial do Clube Transição Digital, né? No projeto, não sei se você já conhece, eu vou deixar o link abaixo, né? Você se tornar aí um sócio do Clube Transição Digital, porque você vai entender exatamente, eu entendo os meus alunos, para poder saber qual é a rota de aprendizado, qual é a rota do caminho que ele precisa fazer, né? A jornada que ele precisa fazer para então viver do digital. Precisa realmente entender esses padrões de comportamento. E na maioria das vezes, realmente elas não sabem disso, elas não têm esse conhecimento. E os meus estudos de mais de 10 anos em relação a isso me contribui bastante para eu identificar o perfil e alocar ela numa jornada, numa rota totalmente mais fácil para viver do digital. Tá bom? Bem, espero que você tenha curtido essa aula totalmente diferente aí, né, das que eu costumo ministrar, mas que é importante você ter esse conhecimento. Porque se você não está satisfeito com o que você está fazendo, o que você vai fazer de diferente para mudar isso? E ter o autoconhecimento, as suas características de comportamento, vai te ajudar muito mais do que você ficar aí buscando novos cursos online, aprendendo novas aulas, se você não sabe as suas se você não sabe as suas características comportamentais, fica um pouco mais difícil para você, então, administrar essa vivência, essa oportunidade de usar o digital a seu favor, para você poder monetizar e trabalhar de casa.
Bem, é isso. Se você gostou, deixa o like, assine o canal, não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E aí, nos vemos na próxima aula. Bora vencer e fui!